A questão da dívida pública dos estados, e do estado do Rio Grande do Sul, em particular, esta questão não pode ser tratada de maneira isolada do contexto mundial, né? Porque o processo de acumulação na sociedade capitalista, o processo de desenvolvimento capitalista global, hoje ele tem novos parâmetros, ele tem que ser examinado num novo contexto. E esse contexto é um contexto revolucionário. Contexto revolucionário thatcherista, revolucionário de direita. Nos últimos 50 anos houve uma profunda modificação na hegemonia interna do sistema do capital em escala global. Até, quem sabe, 50, 60, 70 anos atrás, esta hegemonia era uma hegemonia produtiva. Mas o que ocorreu? No último período, nessas últimas décadas, o capital financeiro foi se descolando deste processo industrial e se tornando cada vez mais uma força própria. Uma força própria que passa a tutelar todos os movimentos do capital em escala mundial. Como é que ele tutela? Tutela através do financiamento. Trata-se do mais gigantesco, brutal e profundo processo de acumulação, onde os ricos podem enriquecer sem trabalho. Eles enriquecem cada vez mais financiando o Estado e, consequentemente, financiando os bancos e, consequentemente, os bancos financiando com juros elevados o desenvolvimento da produção industrial que resta, né? E a produção dos serviços que vem se desenvolvendo também de maneira acelerada. Não tem uma saída isolada para nenhum Estado para resolver a sua questão da dívida, a não ser que ele faça uma chacina social, ou seja, que ele não desenvolva políticas públicas, não gaste com programas sociais, que ele aplique um arroxo salarial brutal, que ele tire recursos da educação, tire recursos dos investimentos em saúde, para manter o pagamento de quê? Dessa dívida financeira que eu acabei de mencionar. Então, se os países não fizerem uma grande transição de uma relação dependente e subordinada com o capital financeiro global e com os países que o controlam, para uma relação de interdependência cooperativa, que passa por uma grande rearticulação política dos países devedores, dos BRICS, dos países que estão no segundo grupo desse processo de globalização, não tem saída. Mas isso não quer dizer que não se tenha o que fazer nos Estados. Os Estados podem, por exemplo, desenvolver políticas anticíclicas, que não são políticas que vão resolver o problema da dívida, mas vão permitir o Estado funcionar, vão permitir que se tenha políticas públicas, vão permitir que se pague salários, e que se dispute de maneira permanente com a União qual é o quinhão verdadeiro que o Estado tem que aportar para que essa dívida seja rolada. Primeiro fundamento é criar uma política de desenvolvimento industrial, uma qualificada política de desenvolvimento industrial para tirar os estados da dependência desses financiamentos que vêm a médio e longo prazo, mas com juros extorsivos, juros que são controlados pelos próprios credores. Segundo, a União tem que inverter a forma de cálculo através do qual a União cobra a dívida dos Estados. Vou dar um exemplo concreto. A União coloca os seus papéis, para vender os seus papéis no mercado financeiro global, com juros mais amigáveis do que aqueles juros que a União cobra a dívida do seu Estado. Portanto, os Estados estão financiando a dívida da União, o que é uma injustiça brutal e gritante, porque as grandes políticas macrofinanceiras que repercutem nos Estados são políticas que são pautadas pela União, não pelos Estados. As leis federais que dão os direitos adquiridos, entre aspas, mais adquiridos, são pautadas pela União e não pelos Estados, e que refletem, inclusive, na própria de pagamento do Estado, e que tem uma situação dramática. O terceiro elemento, que é um elemento fundamental, é criar no Estado um mínimo de coesão social e de base política majoritária
para fazer essas negociações com a União, para desenvolver um plano de desenvolvimento industrial compatível e, mais do que isso, ter uma política concreta de redução de danos que o projeto neoliberal e o projeto liberal-rentista estão legando para o país nesse momento, né? De uma maneira muito brutal, muito profunda. O que é essa política de redução de danos? Né? Política de proteção social, de coesão social mínima, como se diz. É não permitir que a sociedade entre numa relação caótica com a política. Porque a relação caótica com a política que vem debaixo dos deserdados, daqueles que não têm meios de vida dignos, daqueles que não têm acesso à educação, daqueles que não têm acesso à saúde, gera um desequilíbrio social e uma violência social que rompe com o diálogo político entre as classes e rompe o diálogo político entre os partidos. E os partidos passam a ter, né, a sua afeição pública cada vez menor. E daí a política não se faz mais através da democracia, se faz através de uma visão puramente tecnicista, economicista, financeirista, destruindo a vida de milhões, né, em nome de uma redenção futura que, na minha opinião, é uma redenção improvável. Então, esta é a questão da dívida. É claro que tem manejos orçamentários para fazer, jogo de rubricas no orçamento que todos os governadores fazem para que o Estado possa funcionar minimamente, né? Agora, jamais um Estado pode deixar de priorizar o pagamento dos seus salários dos seus servidores. Porque isso é o fundo do poço. A sociedade já está desarticulada, a sociedade já está cada vez mais violenta, as proteções sociais são cada vez mais mínimas, e quando o Estado não funciona pelos seus servidores, como na segurança pública, como na saúde, esse caos tende a se aprofundar. E o próximo passo é a anomia. E a anomia não gera a revolução, não gera a reforma, não gera a transformação, não gera a democracia, ela gera o caos.